Oi gente, tudo bem com vocês? O tema de hoje é ciatalgia ou dor no trajeto do ciático. É um tema bastante comum, chega bastante no meu consultório. Eu devo atender aí por volta de uns 180 a 200 casos de dores na coluna. Algumas dessas são ciatalgias verdadeiras, outras nem tanto. E hoje eu separei no quadro Como Eu Trato, três causas que são possíveis, que eu já atendi, que davam ciatalgia, tá? Então, se você tem ciatalgia ou conhece alguém que tem dor no trajeto do ciático, eu sugiro que você fique até o final do quadro e veja essas três formas de sentir dor no trajeto do ciático, tá? Já aproveita, curte o vídeo ali que você vai gostar bastante do conteúdo, tá? Meu nome é Murilo José Tambós, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não agressivo e invasivo que, com bons resultados, traz uma melhora na qualidade de vida das pessoas, tá? Como eu falei, o tema do quadro hoje é ciatalgia ou dor no trajeto do ciático. Mas antes de contar para vocês toda essa história de como funciona essa ciatalgia, quais são os três pontos que eu separei para vocês, eu gostaria de contar um quadro curioso que me atendeu, eu já coloquei nos casos curiosos aqui uma vez, de uma ciatalgia. Gente, para diagnosticar uma ciatalgia, a gente usa alguns testes, né? Então são feitos testes específicos para isso. E nesse cliente em específico, ele chegou para mim muito limitado, muito travado, com bastante dor na parte posterior e lateral da perna direita, tá? Ele não conseguia fazer as atividades esportivas dele e tudo mais, bastante limitado mesmo, né? Para se agachar, para se curvar, aquele medo, né? De hora dói, hora não dói. Então, ele chegou para mim para fazer essa avaliação e eu fiz todos os testes que não são necessários. E todos davam positivo por uma lesão verídica, uma compressão verídica dessa estrutura, né? E depois que eu fiz toda uma avaliação dele e tudo mais, eu percebi que não havia muitos componentes que pudessem julgar como causais de uma hérnia verdadeira, como uma lesão na coluna ou algo do gênero, né? E acabei localizando restrições no crânio, principalmente do lado esquerdo do crânio, no caso dele em específico pelo olho. Ele tinha um problema nesse olho, né? Ele teve uma inflamação naquela ocasião. E durante a avaliação dele, muito antes de tratar ele tudo, só avaliando manualmente, eu fiz alguns testes em relação ao olho. A gente coloca ele num ponto em que ele não interfira, vamos colocar assim para vocês entenderem. Então a gente coloca ele num ponto que ele não interfere, a gente chama de still point, um ponto de silêncio, um ponto de repouso dessa disfunção. E fiz os mesmos testes neurológicos que a gente utiliza. A gente utiliza um teste chamado LASEG, que é um teste de levantar a perna, e deu negativo, totalmente negativo. Isso já me deixou ali um pouco curioso pelo quadro do paciente. A gente tratou ele, evoluiu muito bem, tudo certo, né? Se vocês quiserem saber mais sobre esse quadro, eu tenho ele postado no meu Instagram como um caso curioso. Mas queria mostrar para vocês essa história para vocês verem como realmente tem várias possibilidades. Mas vamos lá para a primeira possibilidade, então, que eu separei para vocês. A primeira possibilidade para uma ciatalgia, para uma dor irradiada, é a hérnia de disco mesmo, a hérnia compressiva, né? Então, você teve lá uma degeneração na coluna, um processo de desgaste, de sofrimento, por N motivos, eu não vou elencar aqui a causa da hérnia de disco, em outro quadro eu falo sobre essa causa, né? Enfim, e a hérnia de disco se formou, com o tempo ela extruiu e ela comprimiu o nervo. Comprimiu a inervação, começa a dar irradiação. Esse é um quadro muito comum, as pessoas conhecem bem isso, né? Você faz exame de ressonância, vê a compressão lá e já sabe que isso está gerando relação. São feitos testes específicos, testes neurológicos e a gente sabe que isso está comprimido. Essa é a primeira causa, causa número 1. A segunda causa, que também é muito comum no consultório, mas que poucos profissionais avaliam essa situação e consideram ela um problema, é o que a gente chama de choque dural. O que é um choque dural, Murilo? Vou explicar para vocês assim. Existe um tecido que começa lá em cima no crânio, reveste toda a massa cerebral, todo o encéfalo, tudo, desce pela coluna, fechando toda a coluna e vai até lá embaixo no cóccix, lá no finalzinho, certo? Ele está ali para proteger a sua coluna, proteger de agressões, de impacto e tudo mais, né? Quando esse tecido está tensionado, imagine como se fosse um lençol. Eu gosto de explicar isso para os meus clientes assim, se fosse um lençol da sua cama. Ele está bem esticadinho. Se você for lá no lençol da cama, do lado direito da cabeceira e puxar, ele vai gerar uma tensão maior do lado esquerdo. Naturalmente, pode ser do lado direito, mas naturalmente do lado esquerdo. Essa tensão é uma adaptabilidade que a coluna faz. Quando esse tecido está tensionado, ele altera todos os nervos que passam por entre ele.
né? Como eu falei, ele protege o sistema nervoso central, então altera tudo. Nesse caso em específico, o cliente ele tinha uma lesão cervical por um trauma de automóvel, que comprimia esse tecido, gerava essa tensão na dura mater e dava irradiação na perna dele, no caso a perna esquerda. A lesão era à direita na cervical e gerava uma irradiação na perna esquerda. E na coluna não tinha nada. Então é um choque dural que gera essa causa, por conta de uma lesão mecânica cervical. No terceiro quadro, agora um quadro um pouco mais incomum, tá? Acontece, mas é menos frequente, tá? Nesse caso, uma paciente do sexo feminino, ela tinha irradiação para o lado direito da perna, sobretudo, isso se aparecia um mês sim, um mês não. Tinha uma cadência, tinha um ciclo, tá? E esse ciclo estava associado às funções do útero, tá? O ovário, é claro que também tem essa cadência, né? Ele respeita essa cadência, então tinha relação ovariana, mas no caso dela era o complexo útero, ovário, os ligamentos e tudo ali. Mas, Murilo, como que isso dá uma ciatalgia? Bom, tem várias relações aí, tá, pessoal? Vou citar uma que é considerada uma das formas de se sentir. A inervação do útero, ela é lombar, baixa e sacro. L5, L4, L5, S1 e S2, né? As lombares baixas e o sacro. Dali também sai o ramo do nervo ciático, então você acaba tendo dor referida por um problema uterino. É bem comum a mulher ter cólica e ela sentir uma dor irradiada na parte posterior da perna, no trajeto do nervo ciático, tá? E aí eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Não é porque você tem dor no trajeto do nervo ciático, que é chamado ciatalgia, que você tem que ter uma compressão do nervo, especificamente do nervo. Desses 3 exemplos que eu dei, apenas um desses exemplos é de fato uma compressão do nervo, entende? Então tem várias possibilidades. Eu linkei aqui apenas 3 conteúdos para vocês verem. Esse é o quadro A Causa da Dor, né? Então a causa da ciatalgia, 3 exemplos que eu dei para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo que eu passei, acharam ele produtivo, compartilha com as pessoas que você gosta. Me segue lá no Instagram, que eu posto mais conteúdo sobre dor, sobre lesões e sobre como isso impacta na sua saúde e na sua qualidade de vida. Tá certo? Muito obrigado!